E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo com questões comentadas, agora à noite. Hoje o dia foi muito corrido, a vontade seria de descansar, mas vamos lá, a peleja. Então, dando continuidade aqui nas questões de lei de execução penal, já foram 200 questões comentadas do regimento interno, algo para gabaritar na prova. E vamos dar continuidade aqui na lei de execução penal. Eu renumerei lá, eu tinha esquecido de renumerar a parte de lei de execução penal no vídeo passado, mas eu renumerei. Então vamos lá dar continuidade. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, leia, releia, sem pressa. E vamos lá. De acordo com a lei de execução penal, julgue os itens subsequentes. Durante a execução da pena privativa de liberdade, em caso de saída temporária, prisão domiciliar e livramento condicional, o juiz poderá determinar a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. E aí, certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto, determinar a prisão domiciliar em relação à LEP. Memorize, tem dó. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando tem dó. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto, determinar a prisão domiciliar em relação à LEP. Então memorize, tem dó. Não confundir com prisão domiciliar contida no artigo 317 ou 318b do Código de Processo Penal. Perceber a semelhança nessa questão e na anterior, tal, ambos são do CESP e são muito semelhantes. Fiz apenas pequenas mudanças em ambos os gabaritos. Ante o exposto, está bastante cristalino a importância que há em resolver inúmeras questões de provas da retrocitada banca. Então, aqui quando eu coloquei vermelho é porque são questões semelhantes. No vídeo anterior, acredito que esteja lá no finalzinho do vídeo. Então, vamos lá, dar continuidade. São deveres do condenado previstos na Lei 7.210, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina, submissão à sanção disciplinar imposta, indenização à vítima ou aos seus sucessores, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Vamos para a resposta. Correto. Constitui deveres do condenado. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina, submissão à sanção disciplinar imposta, indenização à vítima ou aos seus sucessores, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Dessa forma, denota-se a importância que há em estudar a lei seca. Também, perceba que é um concurso para a carreira jurídica. Ante o exposto, é imprescindível o estudo da supracitada. Então, vamos lá. Julgue o próximo item referente à assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Representantes religiosos em visita a estabelecimento prisional devem ser submetidos à revista íntima em caso de fundada suspeita. Vamos para a resposta. Errado. Não está de acordo com o artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução número 8, tal, de 2011, que diz respeito ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Será assegurado o ingresso de representantes religiosos a todos os espaços de permanência das pessoas presas do estabelecimento prisional. Será vedada, veja bem, vedada a revista íntima aos representantes religiosos. Então, muito cuidado. Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime.
Durante o cumprimento de sua pena, Francisco obteve livramento condicional e está atualmente em período de prova. Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional há 18 meses. Acerca da situação hipotética, julgue o item subsequente com base no que dispõe a LEP. Francisco é considerado egresso e, se houver necessidade, poderá ser beneficiado com alojamento e alimentação em estabelecimento adequado por até, no máximo, 4 meses. Vamos para a resposta. Correto. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. O prazo estabelecido no inciso 2, aqui de 2 meses, poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de provas. Então, essa aqui é a informação complementar que é muito importante também. Como informei no vídeo anterior, a banca pode fazer o seguinte. A banca pode afirmar: considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo durante o período de prova, o liberado condicional pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Cuidado que a banca pode fazer um X aqui, e se fizer isso, eu te garanto que muitos candidatos irão errar. Então você fique esperto com essa possível pegadinha. Isso daqui também é muito importante. Então fique atento. O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na Lei de Execução Penal. Um preso, após o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo período de 10 anos, foi definitivamente liberado e, contados 6 meses de sua saída do estabelecimento prisional, ele requereu do Estado a concessão de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, bem como a colaboração para obtenção de trabalho, e o que lhe foi negado, dada a sua condição de egresso. Nessa situação, foi correto o indeferimento, ou seja, o não atendimento do pedido, uma vez que o egresso não possui direito à assistência nos termos pretendidos. Vamos para a resposta. Errado. A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Vamos ler aqui as informações complementares logo também. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogável uma única vez, comprovado por declaração da assistente social e empenho na obtenção de emprego. Considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Eu faço questão de colocar para ler novamente, ler, reler, porque a lei seca é fundamental a leitura e a releitura. Inclusive eu coloco cores em palavras de forma estratégica, eu também grifo de forma estratégica para a pessoa memorizar as palavras-chave e também compreender o contexto. Então, é isso aí. Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime. Durante o cumprimento de sua pena, Francisco obteve livramento condicional e está atualmente em período de prova. Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional há 18 meses. Acerca da situação hipotética, julgue o item subsequente com base no que dispõe a LEP. Júlio é considerado egresso e pode contar com o serviço de assistência social que lhe deve prestar ajuda na obtenção de trabalho. Vamos para a resposta. Errado. Assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses,
considera-se egresso para os efeitos desta lei. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento. O liberado condicional durante o período de prova. Foram mais 3 questões semelhantes, entenda com isso como o CESP elabora as questões de prova. Então, eu procurei pesquisar e tentar deixar as questões parecidas umas seguidas das outras para você ter uma noção de como que o assunto é cobrado e como é recorrente pelo CESP certos assuntos. Então, isso é muito importante. Nos termos da LEP, julgo o item que se segue acerca do Instituto da Remissão. Esse assunto aqui é muito cobrado em provas. Foi muito cobrado em provas do DEPEN, as questões passadas. Então, deu uma atenção especial aqui. Situação hipotética. Um sentenciado, no decorrer da execução de sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto, foi punido por falta grave, devidamente apurada em procedimento próprio. Nessa situação, o preso perderá o direito ao tempo remido, já computado, de modo que o novo período de cômputo começará a partir da data da infração disciplinar. Lembrando que você pode dar pausa, ler com calma. E desde já, se desejar, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. Vamos para a resposta. Errado. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Essa parte também é importante, porque a banca pode colocar outra situação. Então, o recomeço da contagem é a partir de quando? Da data da infração disciplinar. Então, é uma informação importante também. Ao limite para essa perda, que é de até 1/3 do tempo remido. Então, a questão aqui está errada. Tendo em vista as disposições da Lei Federal 7.210, assinalar a alternativa que não, cuidado, que não constitui um direito do preso. Alternativa A, atribuição de trabalho e sua remuneração. Alternativa B, previdência social. Alternativa C, constituição de pecúlio. Alternativa D, alimentação suficiente e vestuário. Alternativa E, exercício pleno e irrestrito das atividades profissionais e intelectuais anteriores à condenação. Vamos para a resposta. Letra E. Vamos ver o que diz a letra E, que não constitui o direito do preso. Exercício pleno e irrestrito das atividades profissionais e intelectuais anteriores à condenação. Exercício pleno e irrestrito, já que você já fica desconfiado, né? Então, essa aqui é a errada. Constitui direitos do preso. Alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social, constituição de pecúlio, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Então, exercício pleno e irrestrito, então aqui você já ficaria desconfiado. Então, aqui o artigo 41, coloquei algumas palavras em cores aqui, em cor azul, para ajudar na memorização. Tendo em vista as disposições na Lei Federal 7.210, assinar a alternativa que não contempla órgão da execução penal. E aí? Alternativa A, juízo da execução. Alternativa B, o Ministério Público. Alternativa C, a Defensoria Pública. Alternativa D, a Procuradoria-Geral do Estado. Alternativa E, patrono. Vamos para a resposta. Alternativa D. São órgãos da execução penal. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público,
o Conselho Penitenciário, os departamentos penitenciários, o patronato, o Conselho da Comunidade, a Defensoria Pública. Logo, a Procuradoria-Geral do Estado não faz parte desse rol. Guarda, sai que é fome mesmo, viu? Daqui a pouco preparar uma carne de sol que está ali na geladeira. Vai ficar da hora. Deixar ela bem fritinha. Sobre as sanções disciplinares previstas na LEP, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A sanção de inclusão no regime disciplinar diferenciado será aplicada por ato motivado do diretor do estabelecimento. Alternativa B. A sanção de restrição de direitos será aplicada por ato motivado do diretor do estabelecimento. Alternativa C. A sanção de suspensão de direitos será aplicada por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Alternativa D. A sanção de advertência verbal será aplicada por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Alternativa E. Todas as sanções poderão ser aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, leia, releia com calma, tente acertar a questão e também lembrando que você pode acelerar o vídeo. Alternativa, eu esqueci de avisar aqui, clicar aqui. O gabarito é a letra B. Não. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Além disso, vejamos o que diz o artigo 53 e seus respectivos incisos. Constituem sanções disciplinares. Isso que é muito importante também. Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, artigo 41, parágrafo único, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei, inclusão no regime disciplinar diferenciado. De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a alternativa que indica corretamente, qual o tipo normativo que poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Alternativa A, legislação local. Alternativa B, legislação federal. Alternativa C, legislação nacional. Alternativa D, legislação transnacional. Alternativa E, legislação internacional. Vamos para a resposta. A gabarito aqui está a letra A. A legislação local, quase não sai a voz. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 36, parágrafo 1º do Código Penal. À luz da Lei de Execução Penal, julgo o próximo item referente ao trabalho do preso. A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional em que o indivíduo se encontre e na medida de suas aptidões e capacidade. Vamos para a resposta. Correto. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, cuidado. Às vezes a pessoa viu aqui só, tá errado essa questão. Nem sempre só, apenas, somente, obrigatoriamente, quer dizer que a questão esteja errada. Então, muito cuidado. No que tange à Lei 7.210, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. Compete ao juízo de execuções penais interditar, no todo ou em parte, o estabelecimento penal que esteja funcionando em condições inadequadas.
Compete ao juízo de execuções penais propor diretrizes de política criminal quanto à preservação do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. O cometimento de falta grave, como a fuga, enseja o reinício da contagem do período necessário à concessão de nova progressão de regime. O direito da pessoa presa à visita do cônjuge e o contato com o mundo exterior poderão ser restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional, não havendo necessidade de intervenção judicial. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto com base no estado de saúde do preso. E aí, a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é... Então, aqui vocês dê pausa no vídeo, vá por eliminação. Então, vê que você vê que está na cara que está errado, então vá aqui por eliminação. Pode dar pausa no vídeo e procurar responder com calma. Vamos para a resposta. Ó, compete ao juiz da execução. Isso que é verdadeiro. Interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Falso aqui. Ao conselho, falsa ao item lá, viu? Aqui já está com a forma correta. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Próximo item é verdadeiro. Súmula 534 do STJ. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Sempre que há um assunto relacionado à área criminal, lei de execução penal, seja que for, fica a dica que são cobradas muitas súmulas do STJ, inclusive para a LEP, cobrado muitas súmulas do STJ. Então, deve estudar de especial as súmulas do STJ, sem deixar de estudar também a súmula do STF e súmulas vinculantes também, que é muito importante. Artigo 40, próximo item, verdadeiro. Constituem direitos do preso. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Cuidado, que a banca pode colocar aqui o quê? Ato motivado de quem? Do juízo da execução. Então, cuidado. O outro item, falso. Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuado, ou seja, salvo, ou seja, exceto, a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Então, aqui é gabarito. Importante e legítimo órgão da execução penal é o Conselho da Comunidade, com atribuições conferidas pela própria Lei 7.210, dentre as quais visitar semestralmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, apresentar relatórios das visitações ao promotor de justiça com atribuição na área de execução penal, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Vamos para a resposta. Errado. Incumbe ao Conselho da Comunidade visitar, pelo menos mensalmente. Cuidado. Sempre que no material tiver mensalmente, semestralmente, anualmente, pode grifar, porque é muito cobrado em prosa. É muito fácil de o candidato esquecer. Porque, por exemplo, aqui na lei de execução penal há diversas situações
ora é semestralmente, ora é anualmente, ora é mensalmente, ora é semanalmente. Então, grife é da forma que você achar melhor, mas grife, pois é muito cobrado nas provas. Então, incumbe ao conselho da comunidade visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao juízo da execução e ao conselho penitenciário, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Em relação ao que dispõe a LEP, assinale a opção correta. Alternativa A. Das decisões proferidas pelo juiz da execução, caberá recurso de agravo, com efeito suspensivo. Alternativa B. O procedimento judicial pode ser iniciado de ofício a requerimento do Ministério Público, do interessado, de seu representante ou parente ou da autoridade administrativa. Alternativa C. A petição do indulto individual será entregue ao Ministério Público para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao juiz da execução. Alternativa D. A pena privativa de liberdade poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que o condenado esteja em regime aberto ou semiaberto e tenha cumprido 1/6 da pena. Alternativa E. O órgão do Ministério Público deve visitar anualmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Como eu falei, dê pausa no vídeo, leia, releia com calma, tente acertar essa questão. Enquanto isso, vou beber um pouco d'água. Vamos para a resposta. Gabarito da questão, letra B. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. Alternativa A errada. Veja o que diz o artigo 197. Das decisões proferidas pelos juízes caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então é outro ponto que as bancas adoram. Se no material está com efeito suspensivo, o que é que a banca adora fazer? Sem efeito suspensivo. Se no material está com efeito suspensivo, o que é que a banca pode colocar? Sem efeito suspensivo. Então, por isso que tem que resolver muitas questões de prova para você pegar a malícia das bancas. Saber quais as palavras que as bancas alteram para levar o candidato ao erro. Então, memorizar as palavras e não decorar tudo e fazer uma leitura corriqueira do artigo todo, por exemplo, ao procedimento judicial, tal, porque com isso você vai entender o contexto e vai estar no seu subconsciente. E ainda que a banca parafraseie o artigo, você vai saber como responder. Alternativa C errada. Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Então, diferente de Ministério Público, cuidado. Você tem que ter malícia. Alternativa D errada. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritiva de direitos desde que o condenado a esteja cumprindo em regime aberto, tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena, os antecedentes e a personalidade do condenado indique ser a conversão recomendável. Alternativa E. O órgão do Ministério Público visitará, tá vendo? Mensalmente, grifa aí, os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Eu sei que isso daqui é muito chato, mas vai valer a pena, você vai passar. E como vocês percebem, como eu avisei antes, eu coloco cores em palavras de forma estratégica para ajudar na memorização das palavras mais importantes.
E você pode estar questionando, poxa, mas você está colocando aí questão de Ministério Público, eu não vou fazer para o Ministério Público, eu vou fazer para o DEPEN. Mas você tem que elevar o seu nível de estudos, você tem que atingir um patamar, sair da média. E isso eu te garanto que vai valer muito a pena, você vai perceber isso na prova. Acerca do plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional, julgue o item a seguir. Um dos objetivos do plano estratégico de educação é oferecer condições para que os egressos do sistema prisional deem continuidade aos seus estudos. Vamos para a resposta. Correto. Os objetivos viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos do sistema prisional. Quanto à lei de execução penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena, apenas para indulto. Alternativa B. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, não se considera o tempo de cumprimento da pena no regime fechado, somente o no semiaberto. Alternativa C. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, ou seja, indispensável, a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado ou defensor público. Alternativa D. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena não prescinde, ou seja, não dispensa, não era nem para ter dado essa dica agora, não dispensa do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Lembrando, dê pausa, leia, releia com calma. Vamos para a resposta. Gabarito da questão, a letra C. Mais uma súmula aqui, do STJ. Você vê como que é importante. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, ou seja, indispensável, a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Alternativa A errada. Item A errada. Vejamos o que diz a súmula o quê? Súmula 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Alternativa B. Súmula 40. A importância. Mas isso daí foi, sei lá, para juiz. Mas súmula pode ser cobrado no DEPEN. Fique esperto. Saia da média, esteja acima da média. Súmula 40. Para obtenção dos benefícios de saída temporária e do trabalho externo, considere-se o tempo de cumprimento da pena no regime o quê? Fechado. D. Súmula 526 do STJ. Eu aconselho você a anotar aí no seu material as súmulas que estão sendo cobradas aqui, para você dar uma ênfase grande para elas. Inclusive, você pode transformar a lei seca lá do site do Planalto em PDF. Se eu lembrar, eu vou colocar o vídeo que eu fiz que ensina como fazer isso. Aí você vai marcando com marca-texto, igual eu faço aqui. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde, ou seja, dispensa, do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Aqui você percebe, então, como eu falei, a importância que é em estudar súmulas. Prossigamos. À luz da LEP, julgo o próximo item referente ao trabalho do preso. As tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade não são remuneradas. Vamos para a resposta.
Correto. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Letra da lei, aqui percebe-se que a leitura dela é indispensável. À luz da LEP, julgue o próximo item, referentes ao trabalho do preso. O preso provisório ou condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar e, pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com um valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. Como você vê, eu trouxe inúmeras questões do DEPEN aqui para a maratona. Vamos para a resposta. Errado. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Sempre que tiver 1/3, 2/3, 1/5, isso também, independente de ser LEP, direito penal, processo penal, seja o que for, pode grifar que a banca também gosta muito de cobrar essa parte. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Sempre trago informação a mais. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. À luz da LEP, julgue o próximo item, referentes ao trabalho do preso. Situação hipotética. Joaquim foi condenado por crime grave à pena de reclusão em regime fechado, da qual já cumpriu 1/6. No município em que está localizado o estabelecimento prisional que abriga Joaquim, será iniciada obra pública de revitalização da região central da cidade. Nessa situação, desde que preenchidos os requisitos legais e adotadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado pela direção do estabelecimento prisional a trabalhar na obra. Vamos para a resposta. Correto. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizado por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. A prestação de trabalho externo a ser autorizado pela direção do estabelecimento, cuidado que a banca pode colocar aqui, pelo juiz da execução. Dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Então, outro ponto importante aqui. A informação complementar. Revogar-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. De acordo com a LEP, julgue o item a seguir, relativos aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao egresso. A assistência médica pode ser prestada ao preso no próprio estabelecimento prisional ou, quando esse estabelecimento não contar com equipamento ou outro recurso necessário, em outro local, mediante a autorização do juiz da execução penal para deslocamento do preso. Questão boa. Vamos para a resposta. Errado. Assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Então, autorização do juiz da execução. Então, é o que eu te falei, fique esperto. Sempre que tiver diretor do estabelecimento, ou então no material tiver juiz da execução, a banca pode tirar, em vez de ser juiz da execução, a banca pode colocar diretor de estabelecimento. Então, são pontos que a banca altera bastante. Então, fique esperto. Mais uma questão do DEPEN. Julgo o item subsequente, ou seguinte, com relação às disposições da LEP. O condenado que for acometido por doença mental durante o cumprimento da pena deverá ser internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Vamos para a resposta.
Correto. O condenado é quem sobreviver doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Antes exposto, estude a lei seca. Isso é muito importante para as provas. Então, julgue o item subsequente com relação às disposições da LEP. Caso um preso pratique uma falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso, bem como determinar sua inclusão no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato. Vamos para a resposta. Errado. Constitui sanções disciplinares: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, artigo 41, parágrafo único, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. Inclusão do regime disciplinar diferenciado. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato normativo do diretor do estabelecimento e a do inciso 5, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. A autoridade administrativa poderá decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias, a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho de quem? Do juiz competente. Então, uma das formas de resolver questões é estudando a lei seca ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto muito de, sempre que possível, citar a lei seca, súmulas, pois isso ajuda bastante. Com isso, a pessoa vai tendo uma noção de como estudar a lei seca. Porque a pessoa vê lá 200 artigos, fica completamente perdida. Já pensa, caramba, eu tenho que decorar tudo. Não. Aqui você vai vendo como que é cobrado a lei seca, súmulas nas provas e como estudar da forma mais eficiente ela. Então, é isso aí, prossigamos. A Constituição Federal de 1988 simboliza, sob o ponto de vista jurídico-político, a consumação do processo de reconstrução democrática do Brasil. Direitos humanos e direitos fundamentais nela foram inscritos com tal vigor que lhe renderam a denominação de Constituição Cidadã. É nessa perspectiva de fortalecimento do espírito de cidadania que se devem situar programas, instituições e organismos como o Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, a PNPS, o SNPS, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o Conselho Penitenciário. De acordo com os dispositivos constitucionais que abordam os direitos humanos e os direitos fundamentais, e considerando os objetivos e as diretrizes dos programas e órgãos acima mencionados, digo o item subsequente, estou aqui quase perdendo a voz. Estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados deixou de ser atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e passou à esfera dos estados e municípios. Como eu falei, eu aconselho a dar uma pausa no vídeo, leia com calma, não responda de qualquer forma. Vamos para a resposta. Errado. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual incumbe estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Então, questão errada. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é certo ou errado. São considerados órgãos da execução penal, segundo a Lei 7.210, o patronato, o Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública. E aí? Vamos para a resposta. Correto. São órgãos da execução penal. Vou ler logo tudo. O Conselho
Estou quase ficando sem falar aqui. São órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, os Departamentos Penitenciários, o Patrono, o Conselho da Comunidade, a Defensoria Pública. Cuidado, não foi informado apenas somente, infere, ou seja, conclui-se disso que não é só o CESP que elabora esse tipo de questão. Assim, questões do regimento interno, eu elaborei as questões nesse estilo. Por exemplo, são órgãos da execução penal: Patronato, Conselho da Comunidade, Defensoria Pública. Então eu fiz nesse esquema aqui também algumas questões no regimento interno que eu elaborei. E por que não está errado? Porque não foi informado que apenas esses três, ou somente esses três, são órgãos da execução penal. Mas é uma pergunta genérica, ou seja, o Ministério Público aqui adotou o mesmo pensamento do CESP. Então, fique atento. O CESP elabora questões nesse estilo aqui. Outra banca pode considerar como errado, mas você vai fazer prova para o CESP. Então, tem que ser questões de acordo com o entendimento, a doutrina do CESP. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é certo ou errado. Segundo a LEP, compete somente ao juiz da execução penal inspecionar mensalmente, aqui, novamente, os estabelecimentos penais existentes na sua comarca de atuação, encaminhando relatório ao representante do Ministério Público, o qual, constando alguma irregularidade, deverá se deslocar até o ergástulo para checar a situação e tomar as medidas legais pertinentes. E aí? Eu acredito que já bateu uma dúvida em você com esse. Aí já pensa, será se é mensalmente mesmo, anualmente, semestralmente? Vamos para a resposta. Errado. Quando a questão informa somente apenas, faz-se necessário ficar atento a isso. Abaixo estão informações muito importantes para o estudo no que tange ao assunto interno. Eu vou já lendo logo as informações complementares. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e DF, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. Compete ao juiz da execução inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Incumbe ainda ao Ministério Público. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Juiz da execução, Ministério Público. Então, prossigamos. Ainda tem mais informações aqui. Incumbe ao Conselho Penitenciário, ou seja, não é só o juiz da execução, viu? Inspecionar os estabelecimentos de serviços penais. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Incumbe ao Conselho da Comunidade visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Incumbe ainda à Defensoria Pública visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade, ainda de acordo com o parágrafo único deste artigo. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Então não é só juiz da execução. Julgo item subsequente com relação às disposições da LEP. Conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Vamos para a resposta.
Correto. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana. Logo, como informa a questão, não se destina ao regime semiaberto. Em relação à revisão criminal, ao habeas corpus e à execução penal, julgue os próximos itens. Considere a seguinte situação hipotética. Antônio foi condenado pela prática do delito X pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Maceió, sendo certo que a condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Transitada em julgado. Informação muito importante. O deciso iniciado o cumprimento de informação muito importante da pena privativa de liberdade foi publicado pelo Congresso Nacional Lei Ordinária, reduzindo pela metade a pena combinada ao delito X. Nessa situação, compete ao juízo da 5ª Vara Criminal da capital alagoana a aplicação da lei penal mais benigna. Dicas preciosas para você acertar essa questão. Essas duas informações. Leia, releia, quebre um pouco aí a cabeça. Vamos para a resposta. Errado. Agora súmula do STF. Transitado em julgado, sentença condenatória, compete ao quê? Juízo das execuções, a aplicação de lei mais benigna. Então, transitou em julgado e foi iniciado o cumprimento, ou seja, transitou em julgado, então você vai pensar em quê? Juízo da execução. Lembrando, estude súmulas, não fique só lendo lei seca não. Saia da média, esteja acima da média. Eu sou chato, mas é para o seu bem. Para o seu bem. Acerca da disciplina na execução penal, julgue os itens que se seguem. A tentativa de fuga do estabelecimento prisional é classificada como falta disciplinar grave, punida com a sanção correspondente à falta consumada. Vamos para a resposta. Correto. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e as médias, bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Julgue o próximo item referente à assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Caso os estabelecimentos prisionais não disponham de locais adequados para a prática religiosa, essas atividades poderão ser desenvolvidas em horários específicos no pátio ou nas celas dos estabelecimentos. Mais uma questão do DPEM. Vamos para a resposta. Correto. Caso o estabelecimento prisional não tenha local adequado para a prática religiosa, as atividades deverão se realizar no pátio ou nas celas em horários específicos. A questão informou poderão e, neste parágrafo, deverão. São situações distintas, a saber, poderão equivale a facultativo. Em contrapartida, deverão equipar a um ônus, obrigação. A banca considerou a questão como correta. Além disso, vejamos a informação complementar abaixo, no que atine ao artigo 24, parágrafo 1º da LEP. Assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Então, é isso aí. Acerca da disciplina na execução penal, julgue os itens que se seguem. O poder disciplinar só pode ser exercido pelo juiz da execução penal. Vamos para a resposta. Errado. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Na execução das penas restritivas de direitos,
O poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito ou condenado. Eu acredito que muita gente pode, talvez não tenha errado muito devido ao só, mas que dá a entender que o juiz da execução, tal, enfim. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale certo ou errado. De acordo com a Lei de Execução Penal, o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade judicial. Vamos para a resposta. Errado. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Além disso, vejamos o que diz o artigo 48 da supracitada lei, a saber: na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito condenado. Essa questão e a anterior são semelhantes, com isso torna-se mais claro em saber como as bancas elaboram as questões sobre determinado assunto. Dessa forma, é possível otimizar os estudos sobre temas, sobretudo, que são mais cobrados em provas. Com base nas disposições da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional, julgo o item que se segue. A adaptação das unidades prisionais para atender às pessoas presas com deficiência, idosas e com doenças crônicas é de competência dos municípios e do DF, que devem fazê-lo por intermédio da respectiva secretaria. Vamos para a resposta. Errado. No que forma o artigo 16, inciso 2, a linha E da Portaria Interministerial número 1 de 2014. Compete ao Estado e ao DF, por intermédio da Secretaria Estadual de Justiça, da Administração Penitenciária ou congênere, adaptar as unidades prisionais para atender as pessoas com deficiência, idosas e com doenças crônicas. Em relação à LEP, julgue os itens a seguir. O condenado impossibilitado de prosseguir no trabalho por motivo de acidente não continua a se beneficiar com a remissão, mas faz jus ao benefício previdenciário de auxílio acidente. Vamos para a resposta. Errado. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Remissão é um assunto muito importante, então dê uma atenção especial. Julgue os itens que se seguem relativos aos estabelecimentos penais e execução da pena privativa de liberdade. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a de detenção em regime semiaberto ou aberto. Vamos para a resposta. Correto. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Todavia, você pode questionar o fato de que na detenção pode haver transferência para o regime fechado. Acontece que a questão pediu a regra, já a supracitada transferência é a exceção. Além disso, eu coloquei cores diferentes para ajudar na memorização. Aqui o artigo 33 Código Penal. Viu? Analise o enunciado da questão abaixo e assinale certo ou errado. Consoante a Lei 7.210, os condenados serão classificados na sua totalidade segundo os seus antecedentes, personalidade e culpabilidade para orientar a individualização da execução penal. Vamos para a resposta. Errado. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. A culpabilidade é analisada antes da sentença, logo questão errada. Muito cuidado com as pegadinhas.
De acordo com a LEP, julgue o item a seguir relativos aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao egresso. No âmbito da assistência educacional, é garantido o acesso à instrução escolar e à formação profissional ao preso, a quem é facultado cursar o ensino fundamental ou realizar cursos de aperfeiçoamento profissionalizante. Vamos para a resposta. Errado. O ensino de primeiro grau é obrigatório. Cuidado. Obrigatório. Não é porque está escrito obrigatório que está errado. Integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Lembre-se, memorize as palavras-chave da lei seca. São elas que as bancas costumam alterar para confundir o candidato. Além disso, o CESP, por exemplo, costuma parafrasear a lei seca. Procuro, dentro do possível. Eu esqueci de corrigir aqui, deixa eu corrigir logo. Na terceira pessoa do singular. Procure, dentro do possível, entender o contexto dela. Deixa eu salvar logo aqui. Então, é isso aí. Vamos ficar por aqui, 1 hora de vídeo. Então, paramos aqui na questão 280. Próximo vídeo eu vou ver se eu termino a lei de execução penal. E os próximos vídeos já vou começar decretos, portarias e outras leis que estão no editais, que são assuntos que é meio complicado de encontrar material na internet. Por isso que eu nem coloquei penal, processo penal, direito constitucional, administrativo, até um material que eu produzi. Eu vou deixar por último, eu vou dar preferência nesses que é o material mais difícil de encontrar. Então é isso aí, pessoal. Não foque no cansaço, mas imagine onde você sonha estar. Já escolha a roupa para a sua posse. Não se concentre no cansaço, não se concentre nas circunstâncias. Já se imagine tomando posse, contando para os seus familiares. Você tem que trabalhar o seu psicológico. É igual um maratonista. Ele não está ali focado no cansaço. Claro que ele sente cansaço, mas ele está focado em chegar na linha de chegada entre os primeiros. Então você vai conseguir. Creia em Deus, creia no seu potencial, vai dar tudo certo. Também estou aqui na torcida por você. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos, guerreiros e guerreiras. Agora 8h53 da noite, preparar ali a carninha de sol para pegar o rango. Então, fui!